Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou Alan Vieira, eu sou engenheiro de telecomunicações e estou fazendo transição de carreira para ciência de dados. Hoje nós vamos dar continuidade àquela série de vídeos sobre análise de sentimentos, usando textos do Twitter. Após aquela extração que nós fizemos no vídeo anterior, para quem tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição. Nós montamos um dataset. Agora nós vamos pegar esse dataset e vamos treinar alguns modelos de machine learning usados em classificação de sentimento. Então, vamos dar uma olhada no código que eu vou explicando passo a passo o que está sendo feito. Bom, nós estamos no VS Code. Como vocês podem ver, eu estou com um formato um pouquinho diferente, que eu estou com alguns problemas técnicos. Aí não estou conseguindo fazer a tela reduzida com a minha imagem no canto, como eu uso padrão. Eu vou pegar esses dados do Twitter e vou apresentar sobre três aspectos, que é os dados originais, os dados subamostrados e os dados sobreamostrados. Aqui a gente pega os dados originais no primeiro momento. Por convenção, todo mundo, por convenção, é de praxe colocar todas as importações nessa primeira célula. Só que por questão didática, eu vou colocando as importações pelo caminho para poder ir explicando por setor o que está acontecendo. Então a gente começa pelo Pandas, que é o momento em que a gente vai carregar o dataset. Então a gente importa o Pandas e vamos lá, vamos carregar o dataset. Então esse foi os dados crus, os textos, os tweets crus gerados no vídeo anterior. Como você pode ver, ele tem essas colunas. Ele tem essas colunas. Muitas colunas e para a gente só interessa o texto e o sentimento. Eu acabei carregando até a coluna que eu coloquei, que é a de trend T, mas isso nesse momento não precisamos não. Isso é mais para usar no dashboard no final. Beleza. Aqui eu vou até tirar o carregamento dessa coluna trend T para ficar só o sentimento. Aí, a gente agora tem um dataset que só tem o texto e o sentimento. Mas como você pode ver, o texto está horrível, ele está todo cheio de sujeira. A gente vai dar uma olhada, ver como é que está a contagem de sentimentos positivos, neutros e negativos. Como você pode ver, está desequilibrado. Já esperava isso já. Costuma ser desequilibrado. Aqui a gente dá uma olhada de forma gráfica. Deixa ele carregar. Aí, importando o Matplotlib e o Seaborn para a gente conseguir ver de forma gráfica. É muito mais fácil de ver, mais rápido de entender. Aqui a gente olha e tem que abstrair. Demora um pouco para carregar. Então, aqui a gente consegue ver ó, que o sentimento negativo e o neutro estão um pouco próximos e o positivo está muito abaixo. Por isso que é bom ver algumas coisas de forma gráfica. Então, assim, beleza, a gente já viu que está desequilibrado. Os dados originais, eles são desequilibrados. Eles estão desequilibrados. Só que antes da gente treinar um modelo, a gente passa por uma etapa de pré-processamento. O que tem nessa etapa de pré-processamento? Essa parte eu até coloquei efetuando a limpeza. A limpeza é uma parte dela. Então a gente vai instalar a biblioteca LNTK, que trabalha com processamento de linguagem natural, para a gente carregar as stop words. O que seriam as stop words? Seriam as palavras que não agregam valor
para classificação de sentimento. A gente vai tirar esse excesso. Só que aqui eu só estou carregando, porque primeiro eu vou remover os caracteres. Carregamos stop words, importamos a LNTK, a NLTK e a RE, que é a biblioteca regex. Então aqui a gente cria uma função para remover caracteres. Aí qual é a ideia aqui? É remover o URL, transformar os dados em minúsculos, remover os números, remover pontuação e remover caracteres especiais. Então vamos carregar essa função. Aí na função de baixo remove os emojis. Remove todos os emojis, porque por enquanto não agrega valor aqui. A gente teria que criar um dicionário de emojis para ele agregar valor ao texto. Beleza. Agora a gente pega e aplica essa remoção dos caracteres e a remoção dos emojis. E vê o texto inteiro. Demora um pouco. Então a gente pode ver o texto original e o texto com a limpeza, todo em minúsculo e com a remoção dos caracteres. Ó, aqui embaixo ó, não tem vírgula, em cima aparecia vírgula. Agora a gente vai para mais uma etapa do pré-processamento, que é a lematização. Enquanto eu vou carregar aqui, vou falar. A lematização faria o quê? A lematização pega as palavras e retorna para sua raiz. Deixa ele carregar e deixa ele carregar o corpus do Spice. Bom, após a instalação das dependências, inclusive do corpus em português, nós vamos importar o Spice e instanciar esse corpus. Esse corpus é um conjunto de notícias em português. Bom, agora nós vamos executar a ação da lematização mesmo. Beleza. Agora a gente consegue ver o texto inteiro, o texto original, o texto depois de limpo e o texto lematizado. Aí você vai ver que as palavras voltaram para a raiz. Ele não é perfeito, algumas voltam de forma estranha. Isso facilita facilita no treinamento do modelo. Agora vamos carregar as bibliotecas, as dependências, todas relacionadas a machine learning mesmo. Vamos carregar o scikit-learn, que a gente usa para carregar um monte esse kit aqui para a gente carregar um monte de modelo. Vou carregar o scikit-learn, vou instalar. Aqui embaixo, o que a gente tem nas bibliotecas? A gente tem uma biblioteca que separa o treinamento e o teste. A gente tem uma para utilizar um pipeline, porque nós vamos usar um modelo. O modelo está aqui, os classificadores, e a gente vai usar vetorizadores. Então a gente faz um conjunto de vetorizador com modelo. Eu selecionei 5 modelos de classificadores para poder o vídeo não ficar tão longo, porque no meu projeto final da pós, eu usei 10 modelos. Aqui eu só selecionei 5 para a gente ranquear, ver o que fica melhor sobre os 3 aspectos. E os 2 vetorizadores, eles são um pouco parecidos, mas às vezes um se comporta melhor que o outro. E aqui embaixo é o avaliador, que é onde a gente vai ver as métricas da avaliação dos modelos. Beleza, a gente carrega as bibliotecas.
vou carregar o tokenizador, porque na verdade isso aqui nem vai. Carregar o tokenizador, porque antes do vetorizador a gente usa um tokenizador. O que o tokenizador faz? Ele pega as palavras, separam e transformam numa matriz de palavras, um conjunto de palavras. Ele separa as palavras do texto. Para o vetorizador, o que o vetorizador faria? Pegaria essas palavras e atribuiria um valor, fazer uma matriz numérica, que o vetorizador faz. Esses dois vetorizadores, o Count Vectorizer e o TF-IDF Vectorizer, eles trabalham meio parecidos, eles trabalham com a frequência das palavras. É assim que eles classificam numericamente. Então, nós temos o pipeline aqui. Cada modelo desse sobre o aspecto de cada modelo desses dos classificadores, cada modelo trabalhando com um vetorizador. Então, como você pode ver aqui na configuração, o primeiro modelo está usando o Count Vectorizer, apontado o Tokenize aqui, que é o tokenizador. Então ele vai tokenizar primeiro, para depois ele vetorizar e aí aplicar o modelo. A gente trabalha com default, então a gente costuma deixar esse parênteses aqui em branco no default para a gente ajustar, que seria a etapa do próximo vídeo. A gente iria trabalhar no ajuste do modelo para colocar valores aqui dentro. Só que esse daqui é uma prática para ele funcionar corretamente, setar o solver. Então ele está setado aqui em cima e embaixo. Aí embaixo já é o TF-DF. A mesma coisa. Analyzer deixa o Word e o Tokenizer também. Esse aqui, o primeiro modelo, é o Logistic Regression. O segundo modelo é o Passive Aggressive. Mesma coisa, setado, e como você pode ver, está em branco. Default, os valores desse modelo, os parâmetros. De novo, TF-DF. O outro modelo é o Random Forest. Mesma coisa. Default, Count e o TF-DF. Aí vem o outro, SGD Classifier. Esse também está setado com o Maxi. Também é uma prática. Você deixar ele mesmo default, você deixa essa parte aqui default. E eu estou trabalhando com sistema ternário, não binário. Então ele tem umas particularidades. SVC é o último modelo a ser testado. Então são 5 modelos sob 2 classificadores, ou seja, tem 10 modelos em si, tem 10 treinamentos. Então a gente vai instalar uma dependência aqui, o MLX, que é uma métrica. É para fazer rodar a matriz de confusão. Aqui é a mesma coisa, que são as métricas. Então tem as métricas do scikit-learn, tem... Na verdade aqui eu só vou usar a acurácia. Tem a matriz de confusão visual. O plot a versão não, a versão dela texto e a versão visual. Vamos carregar também. Aqui tem uma função só para exibir o modelo matriz de confusão, o texto e a textual e a de imagem, a gráfica. Isso. Agora a gente vai construir um modelo. A gente vai pegar e separar o X e o Y, o que é o sentimento, que é o alvo, que é a nossa variável alvo, e a gente vai pegar
seriam as features, e que aqui no caso da gente é só o texto. A gente vai dar uma olhada aqui para ver o tamanho, né? Igual, os dois. Aqui a gente vai usar o scikit-learn para separar o treinamento e para separar treinamento e teste. Aqui agora é um for para a gente rodar o modelo em si. Ele vai escolher o pipeline, escolher os 10, começando de 1, e depois vai aplicar a métrica. Ele está avaliando, então o modelo é o Count Vectorize, Logistic Regression. Aqui mostra em texto as variáveis, mostra em texto as métricas, né? No caso aqui a gente está trabalhando com dado desbalanceado, então a gente olha para o F1, métrica F1. Aqui seria a média dela, seria 64, aqui seria a acurácia 65, só que a acurácia a gente olha para quando os dados são balanceados. Aqui no matriz de confusão visual é um pouco melhor de se ver. O mais escuro é um valor mais alto, o mais claro é o mais baixo. Dá para ver que está desequilibrado. Validação cruzada, ver se os dados estão aqui, estão batendo parecido. Que estão mais próximos. Dados desbalanceados dão valores muito baixos. Sobre os dados, enquanto está carregando os dados desbalanceados, os dados balanceados para cima ou para baixo, eles são para cima ou para baixo, eles são só muda esse momento em que os dados são equilibrados para cima e equilibrados para baixo. Então eu vou limpar as saídas e vou executar tudo aqui. Vou limpar as saídas do outro, executar tudo também, para depois a gente passar lá, olhar essa parte do tratamento dos dados, do balanceamento só, e olhar o final do relatório. Aqui você pode ir passando e olhando os aspectos. Onde está mais acertando. É sempre muito desequilibrado. Isso aqui é a geração do relatório. Eu construo um modelo. Deixa eu chegar lá embaixo. Então, o relatório tem essa cara ali. Eu construo uma coluna, um data frame com a coluna modelo, F1 score e a acurácia. Passo, pego a média do F1 score e pego a acurácia. Coloco no modelo lá. Coloco o equivalente ao modelo. Aqui é o for passando lá. Aqui é uma função só para poder limpar o nome do modelo, porque ele vem sujão, ele vem assim, ele vem bem feioso. Ele vem desse jeito e fica muito poluído no relatório final. Isso aqui eu posso até consertar depois aqui em cima, vai dar um pouco de trabalho, mas eu conserto aqui em cima. Mas ele vem poluidão. Então aqui embaixo eu limpo ele depois. O relatório aqui em cima já foi feito. Aí eu dou uma limpada nele e a gente consegue ter essa ideia aqui. Ele não terminou, mas ele tem essa cara aqui. Aí ele aparece o nome do modelo e o vetorizador. E aqui a gente olha para F1 Score e consegue ver o melhor ranqueado.
Formatar o nome, no final sai o nome. Ó. O melhor classificado com os dados desbalanceados é o SGD. O segundo melhor é o Logistic Regression. E o terceiro é o Passive Aggressive. 66, 65 e 65%. Então a gente vai olhar agora os modelos balanceados. Eles estão carregando, né? Mas a gente consegue olhar. É a mesma coisa, só a parte do balanceamento que muda. Então, carregado lá em cima, lematizado, é a mesma coisa. Aqui está carregando os dados no oversampling, que é os dados sobreamostrados. Os carregados, o que eles fazem aqui? Como é que esse dado ele é feito? É carregado o sentimento negativo, o neutro e o positivo. Eles são contados aqui. Apareceu a contagem. Então ele pega o maior valor e repete as linhas de acordo com o maior valor. Ele olha o meio e o topo, completa até chegar no topo. Ele olha o pequeno, o menor e o topo e completa até chegar no topo. Ele repete as linhas. Isso daqui é só para poder. É um esquema só para poder automatizar essa parte de localizar quem é o maior, quem é o menor. Ele coloca isso já na forma sozinho. Ele identifica para ajudar a igualar aqui. Aí agora rola. Aqui que rola a sobreamostragem. Eu vou ver sempre. Reorganizado para a maioria. Exatamente o que eu disse anterior. O menor e o maior e o meio e o maior. A ideia é essa daqui. Depois que ele faz a reamostragem, ele iguala. Aqui você está vendo que as três colunas já estão igualadas. Os valores já estão igualados no texto. Aí a mesma coisa é feita no under, que é igualado para baixo. Ele vai pegar o menor valor e vai equiparar os outros dois ao menor valor. Só que ele, em vez de repetir linha, não, ele corta a linha. Aí depois embaixo é a mesma coisa, carregar tudo igual, distribuir e treinar os modelos. Mesma coisa, a gente vai lá direto pro relatório, olhar. Esse aqui já é diferente, ele já começa a equilibrar mais os valores. No relatório, esperar carregar o relatório. Tem a mesma cara, só que aqui como os dados eles são equilibrados, nós olhamos para a métrica acurácia. Carregou os relatórios, então sobre a amostragem, nós conseguimos uma acurácia de 82, uma acurácia bem alta. O SVC, passivo agressivo, foi o segundo, e o terceiro foi o SGD. Mas o passivo agressivo sobre os dois vetorizadores conseguiu um ranqueamento bem interessante. Agora, sobre a amostragem, está terminando ainda de carregar sobre a amostragem para baixo, que é o under sampling. A subamostragem nós conseguimos 72% no Logistic Regression, no SVC 72% também, e o Random Forest. A gente vai olhar o original SGD, Logistic Regression Passive Agressivo.
um pouquinho diferente, né? Os modelos do original com os dados desbalanceados deram uma performance um pouquinho diferente dos balanceados. SVC passivo-agressivo e SGD. Aqui é meu logística, ó, SVC random SGD. Entendeu? Aqui já deu passivo-agressivo na frente. Passivo-agressivo. Mas SGD tava lá. SGD no terceiro. Logistic Regression. Mas é sempre assim, o oversample ele ranqueia melhor. Às vezes apresenta alguns erros. O balanceamento dessa forma, a gente está com modelo, a gente está com um dataset pequeno, o dataset tem que ser bem grande, quanto maior melhor e bem variado. Então a gente tem dados repetidos aqui, ele pode causar uns problemas que é acertar somente os dados compostos nesse dataset. Se você apresentar outro dataset, ele pode não acertar o sentimento. Então é isso que a gente tem. A gente treinou os modelos, a gente conseguiu perceber que o sobreamostrado, que é o equilibrado para cima, que é o oversampling, a gente percebeu que ele ranqueou melhor. Então, eu não vou pegar somente os modelos equilibrados para cima para fazer os ajustes no próximo vídeo. Eu vou pegar sobre esses três aspectos de novo para fazer os ajustes e vamos ver como é que ele se comporta sobre esses três aspectos do dataset. A gente continua no próximo vídeo. Espero que isso tenha ajudado vocês de alguma forma. E muito obrigado. Fiquem na paz.